Cirino dos Santos. Eu fui, enfim, convidada aí para dar uma aula. Estou desde o início do ano tentando marcar essa aula. Finalmente aconteceu. Acho que a pandemia foi um momento facilitador, talvez, dessa aula. Eu estou atualmente fazendo doutorado em Direito Penal e Criminologia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, sob orientação do professor Nilo Batista. Eu estou pesquisando agora criminalização da política, processo de criminalização da política, mas minha trajetória acadêmica toda, desde o início da faculdade, sempre foi em crime e gênero. Foi, inclusive, a minha dissertação de mestrado foi nessa área. Então, me chamaram aqui hoje para dar uma aula sobre criminologia feminista. E eu já começo avisando todos vocês que eu, particularmente, não gosto da expressão criminologia feminista. Eu acho que é uma expressão que simplifica muito as coisas e torna o estudo sobre os comportamentos delitivos ou sobre as determinações do comportamento, dos processos de criminalização ou dos processos de vitimização das mulheres, um pouco um nicho dentro da criminologia, que é algo que não nos interessa, certo? Porque sempre que é um nicho, sempre que o estudo é um estudo muito nicho, é um estudo que acaba sendo secundarizado, digamos assim. Então, eu tendo a sempre falar isso quando eu dou aula sobre crime e gênero, quando eu sou chamada para falar sobre isso, eu sempre tendo a falar e explicar isso logo no começo da aula, para as pessoas entenderem. Isso já um pouco fundamenta, digamos assim, a maneira como eu vou conduzir a aula, como eu vou tratar da temática. Então, eu sempre prefiro chamar os estudos não de criminologia feminista, mas estudos sobre crime e gênero. Porque, veja, criminologia feminista é um termo que um pouco parece que não dialoga com o tipo de criminologia que a gente quer produzir, certo? Você não sabe qual é o feminismo que está sendo tratado, porque o feminismo tem diversas correntes, e ao mesmo tempo você também não sabe que tipo de criminologia está sendo produzida, porque a gente sabe que eu, pelo menos, sou de uma corrente de criminologia crítica, criminologia de base marxista, mas se produz criminologia das mais variadas espécies, e você vê isso, todo tipo de criminologia sendo produzida sob esse grande guarda-chuva do que seria a criminologia feminista. Então, criminologia feminista já é um título que eu não gosto. A gente fala sempre que é estudo sobre crime e gênero. Em segundo lugar, porque quando você fala que são estudos sobre crime e gênero, isso te induz não a pensar a mulher, mas em pensar a categoria gênero dentro da criminologia. Então, isso vai permitir um rigor teórico muito maior para a tua produção científica, para a tua produção acadêmica. Você traz aí essa categoria gênero para dentro do pensamento criminológico, e isso permite que a gente fale não só sobre mulheres, mas isso permite que a gente fale sobre homens também, porque falar de gênero é falar sobre uma estrutura de gênero, uma estrutura que incide sobre todas as pessoas em geral, sobre homens e sobre mulheres. Então, estudar crime e gênero é entender como que gênero afeta o comportamento tanto de homens quanto de mulheres. Como essa aula é uma aula mais curta e um pouco mais introdutória, assim, eu pensei no seguinte plano de aula. Eu vou fazer uma condução histórica, digamos assim, de como a mulher foi tratada no pensamento criminológico, porque a gente tende a achar que a mulher foi invisibilizada no pensamento criminológico, mas não é necessariamente verdade, certo? Existem razões pelas quais a mulher
foi tratada de uma maneira mais secundária dentro do pensamento criminológico, até a ruptura provocada pelo feminismo na academia. Então, é sempre importante, por uma questão de realmente honestidade histórica, honestidade científica, mostrar os momentos do pensamento criminológico em que a mulher deixa de aparecer, onde ela aparece, qual é a forma como ela aparece, porque tudo isso vai depois nos indicar os caminhos e digamos, vai nos mostrar por que existe essa necessidade da gente pensar crime e gênero hoje. Então, vou fazer esse percurso histórico, vou falar um pouco sobre essa ruptura que o feminismo provoca, essa ruptura que ele provoca na ciência, na política, e então eu vou partir para as explicações que são resultado da influência do feminismo dentro da criminologia. Então, como que as análises sobre gênero, imediatamente, de uma maneira imediata, sobre mulheres, mas mais tarde, com o desenvolvimento das pesquisas sobre crime e gênero, também análises sobre o comportamento masculino, sobre falar como o feminismo vai mudar, digamos assim, o direcionamento da criminologia de uma maneira radical, porque vai fazer a criminologia entrar numa crise, perceber que estava sendo produzida de uma maneira a invisibilizar essa categoria, mostrar que essa categoria é importante, e, enfim, pensar um pouco como que é possível a gente fazer criminologia crítica com o feminismo, ou seja, como que a gente pode hoje, ou como a gente deve hoje pensar gênero dentro da criminologia. E pensar gênero dentro da criminologia é uma maneira de você fazer criminologia em geral, não só criminologia sobre mulheres, certo? Bom, eu não sei até que ponto vocês tiveram aulas introdutórias de criminologia, mas a gente costuma dizer que a história do pensamento criminológico é uma história feita de acúmulos. Isso significa que a distinção entre um paradigma e outro dentro da criminologia não necessariamente representa a superação de um paradigma por outro paradigma, certo? A história da criminologia é uma evolução não linear, ela está cheia de permanências históricas. E como o professor Anitua fala, e a professora Vera Malaguti sempre gosta de frisar isso também, essas permanências históricas, dessas permanências históricas, a maior delas é o positivismo. E eu acho que é bem interessante a gente começar pensando nisso, porque quando a gente está falando de gênero, é onde a gente mais percebe a permanência histórica do positivismo na criminologia. Vocês imaginam que, se em toda a produção criminológica já é possível identificar a permanência histórica do positivismo, quando a gente está tratando de gênero, essa permanência fica muito mais evidente, e acho que vocês vão notar isso, especialmente nessa, digamos, primeira metade da aula, assim. Bom, historicamente, no pensamento criminológico, a mulher não teve a mesma centralidade que teve o homem, certo? A mulher era... a ela cabia um interesse muito lateral ainda, né? A mulher era tida como uma espécie de uma curiosidade dentro da criminologia, e existe uma razão para isso, que é o fato de que o método científico que era usado na criminologia sempre foi historicamente determinado, certo? Então, se a mulher não era percebida como um indivíduo livre, para a ciência não fazia muito sentido estudar a mulher. Fazia sentido estudar o homem, porque o homem era o sujeito central daquela sociedade. Então, isso acaba empurrando a mulher para um aspecto muito secundário, muito lateral dentro da criminologia. O início da criminologia começa com o que a gente chama de etiologia, ou etiologias positivistas, ou etiologias socioestruturais também. Etiologia é uma palavra que significa
é a busca das causas, certo? A busca de o que causa determinado fenômeno. Então, a etiologia do crime seria justamente buscar as causas do crime. Num primeiro momento, ainda dentro de um paradigma positivista dentro da criminologia, isso significava buscar os fundamentos biopsicossociais do crime, ou seja, os fundamentos do indivíduo, é o que a gente chama de etiologia individual. Essa criminologia, baseada na etiologia individual, era uma criminologia que buscava compreender quem eram os criminosos e por que esses criminosos cometiam crimes. Mas, né, quem já teve algum contato com Lombroso sabe que os criminosos, para a criminologia positivista, para essa etiologia individual, os criminosos eram as pessoas presas, não se questionava, né, ainda por que essas pessoas estavam presas, não havia um questionamento ainda sobre seletividade. Então, criminosos eram as pessoas presas. E o foco estava justamente nos homens presos, porque, lógico, se não há mulheres presas, não existe um interesse em você pesquisar a mulher criminosa, porque a mulher não é criminosa, porque afinal de contas todos os criminosos são as pessoas que estão, enfim, nas cadeias, nos presídios. Então, não havendo mulheres presas para serem estudadas, também não havia interesse em entender quem era a mulher criminosa, ou pelo menos não havia um interesse central. Isso tudo é resultado de um momento histórico muito específico, né? A gente está falando aí de século XVIII, início do século XIX, enfim, nesse momento histórico específico, as mulheres não tinham o mesmo status que os homens. As mulheres na sociedade não gozavam dos mesmos privilégios sociais que os homens. Isso significa que perceber as mulheres significa partir de uma concepção que é jurídica e que é cientificamente naturalista, ou seja, uma concepção de que a mulher é biologicamente inferior ao homem, e se essa inferioridade biológica é o que determinaria a subordinação natural das mulheres, então o direito, na verdade, servia apenas para regular essa subordinação natural e nada mais. Então, a mulher não era um sujeito autônomo, não tinha o menor interesse para as ciências sociais pesquisar aquela mulher. E isso, vejam que é muito interessante, porque esse é um momento que coincide com os esboços iniciais do feminismo, certo? Lá pensando em final do século XVIII, início do século, até metade, finalzinho do século XIX, a gente está falando de um momento de formação aí do movimento feminista, e um momento, portanto, em que já havia um começo de uma reivindicação por igualdade política, por igualdade jurídica, mas ainda não se questionava essa estrutura de dominação, ainda não se questionava o gênero, a categoria gênero dentro dos padrões empíricos das pesquisas criminológicas. Então, as mulheres nas escolas criminológicas, mesmo pensando nas escolas criminológicas mais modernas, do positivismo mais moderno, lombrosiano, elas não fugiam ainda dos estereótipos sobre as mulheres, né? A percepção não fugia ainda, a percepção sobre as mulheres não fugia ainda desses estereótipos. Era uma perspectiva ainda muito acrítica, muito essencialista sobre a mulher, e as explicações sobre as condutas criminosas praticadas pelas mulheres eram sempre explicações baseadas nessa perspectiva essencialista, nessa perspectiva baseada em estereótipos. E aí é muito interessante, porque a gente tem uma série de estereótipos, né? A mulher honesta, é a mulher histérica, é a mulher ardilosa, a mulher má, a mulher inocente. São uma série de estereótipos que não tem qualquer fundamentação científica, né? Não tem qualquer embasamento científico para a criação desses estereótipos, mas esses estereótipos ficam. E esses estereótipos baseiam mitos sobre a mulher, e esses mitos permanecem até hoje.
né? Que é aquilo que eu estava dizendo. É como a gente vê essa permanência do positivismo de uma maneira muito evidente quando a gente está tratando de mulheres, é quando a gente vê ainda hoje no judiciário, nos manuais de direito, nas sentenças judiciais e mesmo às vezes em livros de criminologia, as pessoas partindo de concepções sobre a mulher que são essencialistas, que são estereotípicas, baseadas nesse mito da inferioridade natural, da docilidade feminina, da fragilidade física da mulher, da instabilidade emocional da mulher, ou então da devassidão da mulher criminosa, da destreza da mulher criminosa. Vejam, são os estereótipos mais variados, absolutamente contraditórios entre si, porque é como se a mulher tivesse várias naturezas, mas é uma natureza essencial da mulher. E esses estereótipos fundamentam esses mitos que permanecem até hoje. Então, por isso que é importante a gente ver que talvez o positivismo seja mais forte, mais evidente, mais permanente para a gente falar de mulheres do que em qualquer outro ponto de toda a criminologia moderna, né? E vejam, a criação desses mitos não é uma criação de agora, né? Isso começa desde, enfim, o início do positivismo criminológico. É uma permanência que a gente vê vindo desde Lombroso, né? Vejam, o próprio Lombroso, ele tenta trabalhar com as mulheres, e eu acho que isso é muito interessante, porque as pessoas costumam dizer que a criminologia nunca tratou das mulheres. A criminologia sempre tratou das mulheres, a questão é que não tinha interesse, então não havia publicidade, não havia divulgação, e eram estudos muito rasos, muito contraditórios, enfim. Mas o próprio Lombroso tratou das mulheres no livro La Donna Delinquente, né? O famoso do Lombroso é L'Uomo Delinquente, o homem delinquente. E ele tem também a mulher delinquente. E na mulher delinquente, ele fala sobre uma distinção biológica. E aí, né, a gente tem que dar o braço a torcer que o Lombroso está fazendo o trabalho dele, né, de fazer distinções biológicas para tentar entender quem é o criminoso. Mas ele fazia distinções biológicas entre os diversos tipos de mulheres, né? Existia para ele a mulher criminosa, existia a mulher prostituta e existia um outro ser que era biologicamente diferente, que é a mulher moral. Então, isso faz todo sentido para o positivismo criminológico, né? Porque o positivismo em criminologia é justamente essa mistura entre um discurso jurídico, aliás, um discurso médico e uma técnica jurídica. Só que quando o positivismo vai falar sobre mulheres, não é só um discurso médico e uma técnica jurídica, é também um discurso moral. E isso é muito interessante. Então, o crime, no entendimento positivista, é um fenômeno que é essencialmente masculino, e isso faz com que, para o positivismo, a mulher criminosa seja biologicamente mais próxima do homem do que da mulher moral. Você veja que coisa interessante, né? O crime cria uma patologia para aquela mulher, e é assim que eles vão explicar. E as explicações do positivismo aqui já partindo para além do Lombroso, o Lombroso dizia que a mulher criminosa, os defeitos biológicos da mulher criminosa eram defeitos biológicos que provocavam uma aberração ainda maior nas mulheres do que os defeitos biológicos do homem criminoso. O homem criminoso não era uma aberração tão grande quanto a mulher criminosa, porque o crime é da natureza masculina. O crime é um fenômeno masculino. Então, a mulher que pratica crimes é, para o Lombroso, completo monstrengo. Assim, ele não consegue entender isso. Tanto que é muito interessante que a gente está falando aí de uma época em que a própria medicina também não tinha grande interesse em entender o corpo feminino. Então, quando o Lombroso vai falar das distinções biológicas da mulher criminosa, ele fala em males do útero e dos ovários, como
Uma coisa assim, bem genérica. Mas para além do Lombroso, a gente tem vários outros positivistas e as que trabalharam com mulheres, né? Positivistas que vão desde discursos mais médicos até discursos mais psiquiátricos. E é muito interessante, porque as explicações deles são as mais variadas. E uma diferente da outra, assim. Existem explicações sobre oscilações hormonais, sobre insuficiência fisiológica da mulher, explicações sobre a incapacidade cognitiva da mulher, que a mulher seria incapaz de distinguir o comportamento certo do comportamento errado. Existem explicações sobre distinções cromossômicas, enfim. As explicações são as mais variadas e as explicações vão meio que na toada do desenvolvimento da medicina, né? Do avanço da medicina. Mas o interessante é que todas essas explicações partem de uma distinção essencialista, mas que não tem qualquer comprovação jurídica, ou seja, eles primeiro colocam um discurso moral sobre a mulher, do que deveria ser o comportamento correto da mulher e qual é o comportamento errado da mulher. E depois eles tentam explicar isso a partir de um discurso médico, de um discurso jurídico. Então, na verdade, sobre as mulheres, o discurso médico e o discurso jurídico do positivismo serve só para justificar o julgamento moral prévio. E o objetivo disso é um objetivo muito simples, que é o objetivo de toda essa criminologia tradicional, que é o objetivo de legitimar o controle social feminino segundo o reforço dos estereótipos femininos. Então, conformar as explicações positivistas e as explicações da criminologia tradicional, de um modo geral, serviam justamente para conformar as mulheres a esses estereótipos, enfim, a sua submissão que deveria ser natural. E isso é bastante interessante porque quando a gente está falando sobre controle social feminino, a gente está falando sobre dois controles sociais distintos, mas que se comunicam. Por um lado, sobre a mulher é exercido um controle social formal, mas é um controle social formal que é somente excepcional, porque afinal de contas o direito penal era pensado para homens, o criminoso era o homem. Então, só excepcionalmente a mulher era tratada a partir do controle social formal. E isso porque a outra forma de controle social, que é o controle social informal, era realizado pela família, era realizado pela igreja. Então, quando havia um controle social informal eficiente, a mulher permanecia submetida, né, submissa ali no âmbito da família, no âmbito da igreja principalmente. Se a mulher fugia do controle social informal, então o controle social formal atuava, e essa atuação do controle social formal, embora fosse excepcional, era muito mais comum que fosse pelo campo da psiquiatria e não pelo campo do direito. Então, o controle jurídico da mulher é um controle ainda mais recente. Historicamente, a mulher delinquente era a mulher louca e o homem delinquente era o criminoso. Historicamente, a mulher que cometia crimes era internada. Ela ia para os manicômios, para os hospitais psiquiátricos. Os homens que cometiam crimes iam para as prisões. Então, você veja que, até por isso, quando o Lombroso vai procurar a mulher criminosa, ele não encontrava mulheres nas prisões, porque o controle social das mulheres, primeiro que o controle social informal a nível de família, a nível de igreja, era muito forte. E depois que, quando atuava um controle social formal, não era para as prisões que elas iam, eram para os manicômios, enfim, era um controle a partir da saúde mental das mulheres. E é interessante que essa gestão da saúde mental das mulheres, né, por essa institucionalização médico-psiquiátrica, ela não é necessariamente uma preocupação com a saúde mental das mulheres, né? Ela é uma forma de controle sobre a sexualidade, sobre o corpo dessas mulheres, porque os delitos cometidos pelas mulheres não eram só os delitos
formais, né? Certo? Delinquência para as mulheres não era só o comportamento criminoso, mas todo tipo de comportamento que desviasse do comportamento esperado das mulheres. Então, é uma forma muito eficaz e muito sofisticada de você exercer um controle social muito mais forte, muito mais abusivo sobre as mulheres, né? Serve para controlar aquelas mulheres que a família e a igreja não conseguiam controlar. E não só porque aquelas mulheres de repente praticavam pequenos furtos ou eventualmente um homicídio, uma coisa assim, mas porque aquelas mulheres praticavam adultério, porque aquelas mulheres tinham uma sexualidade distinta da heteronormativa, porque aquelas mulheres tinham uma sexualidade promíscua, porque aquelas mulheres ousaram engravidar antes do casamento ou fora do casamento ou de outra pessoa que não o marido. Então essas mulheres também eram controladas. Não é um comportamento criminoso, é um comportamento desviante. E sobre o comportamento desviante feminino já atuava ali o controle social informal e mesmo o controle social formal no âmbito da psiquiatria. Então é muito interessante que não é que não existiam mulheres criminosas, não existia comportamento delitivo feminino. É que o controle social sobre as mulheres era muito mais rigoroso, muito mais eficiente, porque era a família, era a igreja, era um discurso médico e um discurso jurídico que tentava controlar aquela mulher. Então, mais que isso, né? Eu falei agora há pouco que não se trata de uma preocupação com a saúde mental daquelas mulheres quando elas são institucionalizadas. Isso é mais um método específico de controle que é justamente direcionado para essas mulheres que fogem desse estereótipo, desses mitos que foram inventados sobre as mulheres, que não tem o menor fundamento científico, mas que definem o que é a boa mãe, a boa filha, a boa esposa. E o problema desses discursos é que todos esses discursos naturalizam a submissão feminina. Nenhum deles questiona a dominação de gênero, nenhum deles questiona a dominação masculina. Então, para a criminologia positivista, a mulher é inferior e ponto, não tem discussão. E eles partem daí para justificar as formas de controle social sobre as mulheres. Então, se a mulher é inferior e pronto, então todas as condutas desviantes dessa mulher, elas devem ser resultado de uma condição biopsicológica especial. Porque a mulher é inferior, ela não é capaz de ser, enfim, de se comportar da mesma forma que o homem. Então, não existia outra opção para o positivismo que não enxergar a mulher dessa maneira. Agora, como eu falei no início, né, etiologia, essa busca pelas causas do crime, não é só a etiologia individual. Existe também a etiologia socioestrutural, que é uma etiologia que busca as causas do crime, mas faz um salto para a sociologia. Então, é uma criminologia que é desenvolvida após o desenvolvimento das teorias sociológicas do Durkheim. E é bem curioso que, enquanto a criminologia está focada nos homens, essa criminologia, essa etiologia socioestrutural está focada nos homens e direcionada para um pensamento sociológico, quando ela foca nas mulheres, e eu estou falando assim de autores que escreveram sobre homens e sobre mulheres, quando esses autores focam para as mulheres, eles são incapazes de abandonar o positivismo que eles próprios criticam. E é uma coisa curiosíssima, assim. O paradigma da reação social, por exemplo, ele funciona de forma muito eficiente para explicar o comportamento delitivo masculino, né? E aquela situação do teorema de Thomas, né? Situações definidas como reais serão reais nas suas consequências. Só que isso não se aplica sobre as mulheres. Eles não conseguem entender que essa ideia, né, sociológica também se aplica a gênero. Definir estereótipos de gênero transforma esses estereótipos também em realidade. Então, para gênero, essa máxima, né, não vale. Para gênero, as causas do crime para as mulheres
tem fundamentos estritamente biopsicológicos. E o próprio William Thomas, que é o sujeito que elaborou esse teorema, né, de situações definidas como reais serão reais nas suas consequências, por mais progressista que ele fosse no desenvolvimento da criminologia dele, quando ele trata de mulheres, ele se embanana inteiro, ele vai falar das características fisiológicas da mulher criminosa, ele vai dizer que o desvio feminino é um desvio normal em algumas condições, mas que por causa da natureza passiva das mulheres, os instintos desviantes das mulheres precisam ser controlados pelos processos de socialização, ou seja, ele ainda parte de uma ideia de uma natureza passiva, biologicamente fundada. Então, a solução para ele, para controlar essas mulheres, é controlar os instintos e não mudar o padrão de opressão a que essas mulheres são submetidas, né? Então, a solução seria numa socialização das mulheres ainda mais rigorosa. Ele meio que redefine a ideia de que é necessário oprimir, é necessário conformar a mulher à sua própria submissão. E essa ideia da socialização é uma ideia que permanece com o desenvolvimento da criminologia, né, da criminologia mais sociológica, já dentro desse paradigma, que explicaria o comportamento feminino justamente por essa diferenciação de socialização entre homens e mulheres. E essa diferença de socialização também estaria fundamentada nos defeitos individuais das meninas que estão sendo socializadas, porque afinal de contas elas são naturalmente inferiores aos meninos, aos seus irmãos. Então, as condutas, e isso é bem interessante também, que mesmo na sociologia, mesmo na criminologia sociológica, as condutas desviantes, digamos assim, que são atribuídas às mulheres, são sempre condutas que são ou sexualizadas, certo? A prostituição, é o aborto, ou são condutas que dizem respeito à vida privada, que são pequenos furtos, fraudes domésticas. E eles não conseguem fugir disso, e isso é muito um reflexo do que significa ser mulher. A mulher serve para o trabalho doméstico e serve para a reprodução biológica. Então, todas as condutas desviantes atribuídas às mulheres devem estar relacionadas a essas duas funções femininas, né? Com o desenvolvimento da criminologia para a criminologia já ali dos processos de aprendizagem, das cifras ocultas, é bem interessante, especialmente as cifras ocultas se tornam interessantes, porque as estatísticas oficiais reconhecem as diferenças nas taxas de delitos cometidos por homens e por mulheres. Mas em nenhum momento se questiona se existem cifras ocultas femininas. O comportamento delitivo feminino, eles acham que é todo aquele que está nas estatísticas. Não se questionam as cifras ocultas femininas e não se questionam, inclusive, se existem comportamentos delitivos femininos que não aparecem nas estatísticas oficiais porque são mulheres que foram institucionalizadas ao invés de colocadas para dentro do direito, né, de tratadas pela via do direito penal. Então, as únicas explicações que eles conseguem dar são explicações, enfim, por conta dos processos de socialização e que estão atrelados a essa natureza submissa das mulheres. E é bem interessante também que, mesmo no momento mais refinado desse paradigma sociológico, as pessoas ainda estão trabalhando com uma ideia de natureza feminina. Uma natureza que é essencialista, que é baseada em estereótipos, que normaliza a submissão feminina. E, portanto, não existe qualquer questionamento sobre a opressão das mulheres. Não existe um questionamento sobre a maneira como a dominação de gênero afeta o comportamento feminino. Tanto o comportamento criminoso quanto o comportamento conforme a norma, né? E aqui eu gosto sempre de lembrar do Sutherland, que o Sutherland, me parece, foi o maior criminólogo do século XX, né? O
uma mente incansável, assim, trabalhou muitas coisas com um refinamento teórico impressionante. E vejam que interessante, o Sutherland é talvez, da escola dele, o autor que tem a análise mais sofisticada sobre mulheres. Ele vai dizer o seguinte: a diferença estatística entre homens e mulheres é uma diferença tão grande que a única coisa que é relevante para alterar esse equilíbrio de cometimento de crimes por homens ou por mulheres seria a posição social das mulheres em relação aos homens. Não existiria outra explicação que não o fato de que as mulheres estão numa posição social inferior aos homens. A posição social para o Sutherland é o que vai determinar a oportunidade delitiva, tanto para os homens quanto para as mulheres. E ele entende que essa é a única forma de explicar, porque não teria outra maneira de você explicar essa disparidade tão grande, esse desequilíbrio tão grande nas estatísticas oficiais dos crimes cometidos por homens e crimes cometidos pelas mulheres. Então, ele vai dizer, gênero, na verdade, não afeta a produção do crime. Gênero não afeta o fato da mulher ter ou não ter um comportamento criminoso, mas gênero afeta todas as outras relações sociais daquela mulher, e essas relações sociais afetam, sim, a maneira como essa mulher vai se comportar, as oportunidades delitivas que ela vai ter, o processo de socialização ao qual ela vai ser submetida, e inclusive a maneira como a sociedade reage aos comportamentos delitivos das mulheres. Já passando por um paradigma da reação social, efetivamente, né, ali fundado no Becker e no Goffman, né, que são as teorias do etiquetamento ou da rotulação, se descobre que essa maneira como a sociedade reage é fundamental para a gente entender o comportamento delitivo, certo? A maneira como a sociedade reage ao comportamento delitivo é determinante para indicar se aquele comportamento vai ser considerado criminoso ou não. Então, a reação social, ela é relevante para entender o que é o crime, mas a reação social vai ser relevante para a gente entender a relação que gênero tem dentro do crime. E isso é muito importante porque começam a reconhecer as limitações dessas análises tradicionais sobre as mulheres, certo? O etiquetamento ou o rotulacionismo, eles partem do reconhecimento de que existem relações sociais que são desiguais e que a posição social do indivíduo é o que vai determinar se ele vai ser rotulado com sucesso ou se ele não vai ser rotulado com sucesso. E o mesmo raciocínio se aplica a gênero. Se as relações sociais relativas a gênero são desiguais, também o etiquetamento vai ser desigual. E a mulher é muito interessante porque ela é um alvo muito fácil do etiquetamento. Porque ser mulher já é um rótulo em si mesmo. Ser mulher já é um etiquetamento negativo, é um desvalor, certo? Então, a partir do momento que a tua condição de mulher já é um rótulo negativo, todos os demais rótulos que vão ser atribuídos a essa mulher são atribuídos com muita facilidade, com muito sucesso. Especialmente porque esses rótulos que são atribuídos às mulheres são fundamentados, são baseados nos estereótipos de gênero. Então, é a mulher que é agressiva, é a mulher que é histérica, é a mulher que é promíscua, é a mulher que é masculinizada. Então, é muito relevante o pensamento, né, esse novo paradigma que se funda a partir da reação social. Entender o desvio feminino. É claro que o etiquetamento não tem o mesmo efeito para as mulheres que tem para os homens. Mas o etiquetamento vai determinar as possibilidades reais da mulher, as possibilidades reais de comportamento das mulheres, as possibilidades de interação social daquelas mulheres.
E mais importante, isso vai determinar também a maneira como aquela mulher é vista, ou seja, vai determinar a reação social sobre aquela mulher, como o comportamento desviante daquela mulher vai ser julgado pela sociedade. Isso influencia não só como a sociedade vê a mulher, mas como o próprio judiciário vê a mulher, como o próprio legislador vê a mulher. Ou seja, tudo isso que eu falei até aqui é para mostrar para vocês que existe muito mais sobre as mulheres na criminologia tradicional do que a gente em geral imagina. A criminologia tradicional trabalhou muito sobre as mulheres, mas trabalhou, né, da maneira do seu tempo, historicamente determinada. Se a mulher tinha uma posição socialmente inferior, ela também seria estudada segundo essa posição. Se naturalizava a submissão feminina, então também essa submissão feminina seria naturalizada pela criminologia tradicional. Então, por causa disso, toda essa criminologia tradicional acaba ficando limitada para entender o comportamento feminino, tanto o comportamento desviante quanto o comportamento conforme a norma, justamente porque não questiona esses estereótipos de gênero. E aí é que entra a importância do feminismo, porque o feminismo é o que vai dizer que a criminologia até então era uma criminologia androcêntrica, ou seja, era uma criminologia que estava tão focada nos homens, no comportamento masculino, que se tornava cega para as determinações de gênero. Não consegue entender como que a estrutura de gênero determina a dominação masculina, influencia o comportamento feminino e influencia também a maneira como toda a sociedade, toda a estrutura social reage e as próprias instituições da sociedade reagem ao comportamento delitivo feminino. Então, por isso que surge essa necessidade de você pensar feminismo dentro da criminologia. Só que isso é um questionamento que só começa a se dar a meados do século XX. Então, como que surge efetivamente a criminologia feminista, né? A criminologia que se intitula uma criminologia feminista. Essa é uma criminologia que surge da crítica que o feminismo faz ao direito. Então, quando o feminismo consegue entrar dentro da academia, entrar nas faculdades, já meados do século XX, quando se estabelece o feminismo dentro da academia, a crítica ao direito é muito forte. Porque o feminismo, lógico, né, em todas as áreas do saber das ciências, o feminismo começa a denunciar as maneiras como a ciência percebia a mulher. E, de um modo geral, em todas as ciências, a mulher era percebida a partir de uma concepção estereotipada, de uma natureza feminina baseada nesses estereótipos, baseada num julgamento moral, mas sem qualquer comprovação científica. E no direito, particularmente, o feminismo vai fazer a denúncia sistemática das discriminações de gênero que aconteciam na legislação, nas políticas públicas, no próprio judiciário, né? As violações de direitos fundamentais, de direitos individuais das mulheres. Isso é super importante, porque essa denúncia é o que vai provocar uma crise na criminologia tradicional, vai revelar esse caráter androcêntrico da criminologia, vai revelar que a criminologia tradicional, mesmo nas suas vertentes mais progressistas, nas suas vertentes sociológicas, ainda era uma criminologia biologicista quando tratava de mulheres, o que é uma coisa muito curiosa, né? Vai denunciar justamente essa permanência do positivismo em gênero, e vai demonstrar, o feminismo vai demonstrar como a experiência feminina com o crime é uma experiência que é desprezada pela criminologia tradicional. Tanto a experiência da mulher enquanto criminosa, quanto a experiência da mulher enquanto vítima, e principalmente enquanto vítima. Então, até aqui, para a criminologia tradicional, a mulher era uma ilustração, era uma criatura curiosa, né? A mulher que praticava crimes, afinal de contas, era uma mulher que negava a sua própria natureza feminina.
E esse pensamento é, enfim, reflexo de uma estrutura de dominação de gênero, de uma subordinação que é estruturalmente determinada. A criminologia tradicional, então, lógico, como tudo nessa vida é condicionada pelo patriarcado, ela serve para reproduzir e para justificar a dominação masculina. É por isso que não se questionava a maneira como a mulher era percebida. Então, foi necessário que o feminismo entrasse na academia e que apontasse esses problemas, para que se realizasse essa ruptura, né? Notar o quanto a criminologia tradicional estava comprometida com a dominação de gênero. E vejam que uma coisa muito importante que acontece muito cedo com a criminologia, com as críticas feministas dentro da criminologia, é a percepção de que existe uma tendência de, entre os momentos de maior atuação do movimento, os momentos de maior atuação do movimento feminista e os momentos de maior conservadorismo de gênero dentro da criminologia. Você vê que coisa interessante, né? Quando, nos momentos em que o movimento feminista era mais proeminente, foram também os momentos em que a criminologia produziu um conteúdo, uma ciência mais conservadora de gênero, porque havia ali, pela criminologia tradicional, uma necessidade de justificar o controle social feminino, uma necessidade de negar a possibilidade de emancipação feminina. E isso é também o que acontece quando surge a criminologia feminista. Quando surge a crítica feminista dentro da criminologia, existe uma rejeição absoluta na academia a essa criminologia feminista, justamente porque a criminologia feminista coloca a criminologia tradicional em xeque, né? Coloca ela numa crise em relação à maneira como via as mulheres. Então, a partir dessa ruptura que o feminismo causa na criminologia, a gente vê o nascimento disso que a gente chama de uma criminologia feminista. Mas existem, pelo menos, 3 tendências, digamos assim, que embasam essa produção criminológica feminista, que é a criminologia baseada no feminismo liberal, aquela que é feita com base no feminismo marxista e aquela que é feita com base no feminismo pós-estruturalista, né, no feminismo pós-moderno. A gente pode entender isso da seguinte maneira: para ficar mais fácil de compreender essas correntes, eu gosto de identificar aquilo que é criminologia feminista liberal daquilo que é criminologia feminista crítica. Criminologia feminista liberal, e aqui que a gente vê por que não basta você simplesmente chamar de criminologia feminista, né? Criminologia feminista liberal é uma criminologia que ainda parte de uma sociologia do consenso, é uma criminologia reformista e parte da ideia de que é possível mudar a opressão de gênero e especialmente as discriminações de gênero apenas a partir do direito. Já as criminologias feministas críticas, elas são aquelas que questionam as estruturas de opressão de uma maneira global. Elas entendem que a superação das discriminações de gênero vão depender de mudanças sociais que são muito mais profundas daquelas que o direito é capaz de fazer. O direito não é capaz de emancipar as mulheres por si próprio, porque o direito, ele próprio, está condicionado a uma estrutura machista, patriarcal. E esse é o ponto mais importante para a gente entender o que é crítica feminista e o que é só mais uma produção criminológica liberal que trabalha com gênero. Por isso que a gente precisa fazer essa distinção entre criminologia feminista e trabalhar com crime e gênero, porque a gente precisa essencialmente trabalhar com crime e gênero e não simplesmente fazer criminologia feminista, porque criminologia feminista pode ser qualquer coisa, inclusive uma criminologia meramente reformista, uma criminologia que ainda trabalha com uma sociologia do consenso.
Das criminologias feministas liberais, a gente tem alguns pontos que são muito interessantes de serem abordados, né? De um modo geral, a criminologia feminista liberal entende que a desigualdade de gênero é produto de uma discriminação formal, ou seja, são as instituições que são sexistas, são as leis que são sexistas. E para essa criminologia, a passagem da mulher da vida privada à vida pública é um momento central, porque quando o feminismo permite que a mulher saia da vida privada e participe também da vida pública, a mulher adquire maior participação social, ela tem mais liberdade, tem mais espaços de atuação, ela se torna mais competitiva, existe maior acesso a oportunidades delitivas, existe uma mudança por parte dos órgãos de controle social na percepção do comportamento feminino. E por isso também existe uma maior participação feminina nas estatísticas sociais. E vejam, nada disso está errado, certo? Só um argumento ainda um pouco limitado. E é o mesmo argumento para os homens, é o mesmo argumento das oportunidades delitivas, é o mesmo argumento que a criminologia faz sobre as oportunidades delitivas em relação ao comportamento masculino. Mas, né, é um argumento que não percebe as determinações estruturais de gênero. É um avanço importante dentro da criminologia? Porque traz o feminismo, traz a problemática do comportamento feminino para o centro do debate da criminologia. Mas ainda é uma percepção muito limitada. É claro que com as criminologias liberais, eu acho que é a primeira vez que se fala de uma teoria criminológica completa que seja capaz de explicar o crime praticado tanto por homens quanto por mulheres, sem uma distinção de gênero como fundamento para explicar as categorias. E isso é muito relevante. Mas o problema é que se as oportunidades delitivas das mulheres estão ligadas à liberdade feminina, ou seja, se a liberdade das mulheres é a causa do maior comportamento delitivo feminino, então esse argumento acaba que se torna um argumento para limitar a emancipação feminina, certo? Essas teorias da criminologia feminista liberal são as chamadas teorias da emancipação, que são teorias que falam sobre essas concepções sobre a masculinização do comportamento feminino como resultado da emancipação feminina, ou seja, o próprio feminismo faz com que as mulheres se tornem mais masculinizadas. O próprio feminismo faz com que as mulheres sejam vistas também pelos órgãos de controle, pelo controle social, como mais masculinas. Claro que essas explicações das teorias da emancipação, elas vão partir de leituras das estatísticas oficiais. E as estatísticas oficiais realmente mostravam uma maior participação feminina no crime. Então vejam, nada disso está necessariamente equivocado. De fato, com o feminismo as mulheres adquiriram maior liberdade, mais espaço de atuação, se tornaram mais competitivas e com isso se abriram novas oportunidades delitivas para as mulheres, é claro. Mas essa é uma leitura que é muito ainda resultado de um pânico social, porque as pessoas olham para as mulheres com uma representação cada vez maior nas estatísticas nas estatísticas criminais, e as pessoas ficam assombradas com aquilo e acham que o feminismo é realmente o catalisador desse fenômeno. Só que isso é uma leitura ainda muito acrítica sobre essas estatísticas femininas, sobre essas estatísticas criminais. Primeiro, porque o aumento da participação feminina nas estatísticas não era um aumento tão grande assim. A gente vê isso até hoje, né? As mulheres encarceradas são encarceradas em um número, por mais que seja um número assombroso e que cresce a uma velocidade espantosa, ainda em número muito menor do que os homens. Mas a segunda coisa que é a mais importante, as mulheres que são criminalizadas não são mulheres emancipadas,
certo? Mulheres que são criminalizadas, e isso pensando em meados do século XX, principalmente, que é o momento que essas teorias são desenvolvidas, são as mulheres pobres, são as mulheres negras, são as mulheres que estão desempregadas, são as mulheres que praticam furtos em supermercados ou no ambiente de trabalho, são as mulheres que praticam pequenas fraudes domésticas, que eles chamam com contas domésticas, por exemplo. São as mulheres prostituídas, são as mulheres, enfim, que fazem uso ou praticam tráfico de drogas. Essas são as mulheres que estão compondo as estatísticas criminais desde o início. O feminismo, especialmente ali pensando década de 50 e 60, ainda não atingiu essas mulheres. Essas não são as mulheres que são as mulheres emancipadas, que são as mulheres que provocam esse medo, essa reação das pessoas. Ainda dentro desse arcabouço do feminismo liberal, outras explicações sobre a maior criminalização das mulheres são as teorias sobre a socialização de gênero. Segundo essas teorias, a maior independência a maior independência dos meninos geraria um maior desenvolvimento para eles e uma maior oportunidade delitiva, enquanto as meninas nas famílias, elas eram socializadas para se tornarem mais dependentes, para se tornarem mais restritas nos seus comportamentos. E é muito interessante porque essas teorias são teorias já bastante avançadas, ainda trabalham com o feminismo liberal, ainda trabalham com uma perspectiva reformista, com uma perspectiva de uma sociologia do consenso, mas algumas delas até chegaram a trabalhar com classe, dizendo que em classes mais baixas os estereótipos seriam mais reforçados, enquanto em classes mais altas as crianças, independente de gênero, receberiam um tratamento mais igualitário. Isso é importante, essas teorias da socialização são importantes, porque elas colocam a família como um agente de socialização, tanto para homens quanto para mulheres, e mostra que a família é uma organização fundamental para o controle social, uma instituição fundamental para o controle social, tanto de meninos quanto de meninas. Só que, é claro, ainda são muito limitadas, porque, lógico, não questionam muito a organização da família, ou seja, partem do pressuposto de que todas as famílias são compostas por pai e mãe, então, parte de uma premissa de uma família tradicional, né, sequer consegue entender a hipótese de uma família monoparental, por exemplo, ou de outras formas familiares, como pessoas que são criadas por avós, por tios. E depois que é muito difícil você conseguir justificar ou você conseguir fundamentar com dados essa ideia de que nas classes mais baixas haveria maior reprodução de estereótipos e que nas classes mais altas haveria um tratamento mais igualitário, menor reprodução de estereótipos. Então, são teorias assim que fazem um esforço no sentido de trazer classe também para essa equação, mas ainda não chega a ser uma criminologia feminista crítica. E vejam, toda a criminologia feminista liberal, como toda a criminologia liberal, isso a gente aprende com Barata, é uma criminologia ainda muito limitada. Não reconhece que o patriarcado é um elemento histórico e constitutivo da sociedade, não consegue ver que gênero se relaciona com todos os outros mecanismos de opressão, com classe, com raça. Então, a perspectiva crítica de gênero, né, as criminologias feministas críticas, se tornam uma aliada muito interessante, inclusive para a própria criminologia crítica. Porque, enquanto a criminologia liberal, feminista liberal, tinha essas suas limitações, a criminologia feminista crítica, que não tem essas limitações, consegue dialogar com a criminologia crítica de uma maneira muito mais
eficiente. Inclusive, me parece, amplia os argumentos da criminologia crítica, os argumentos sobre seletividade, sobre processos de criminalização. Na vanguarda ali da criminologia crítica, a gente teve o casal Schwendinger, e eu gosto sempre de citar eles por nome, porque eles foram muito importantes para o desenvolvimento da criminologia crítica, já num primeiro momento, mas eles ficam um pouco ofuscados, me parece, na história dos pensamentos criminológicos. E eles são, em geral, mais lembrados pela produção deles, pela contribuição deles com a criminologia feminista do que necessariamente para a criminologia crítica, mas a contribuição deles para a criminologia crítica foi muito importante. O casal Schwendinger, eles partiam, lógico, né, pensando numa criminologia crítica ali de primeiro momento, né, década de 70, eles trabalhavam com um marxismo bastante ortodoxo, né? Então, para eles, uma solução global para o problema do crime, tanto para homens quanto para mulheres, estaria na substituição do modelo econômico por um modelo econômico que fosse mais justo e igualitário. Vejam, para eles, a superação do capitalismo implicaria naturalmente na superação do patriarcado. Então, esse marxismo ortodoxo deles cria esse problema. Mas, se a gente conseguir superar isso, eles têm explicações muito interessantes, perspectivas muito interessantes sobre as mulheres. Eles trabalham muito com a ideia de violência, e eles vão trabalhar com violência tanto a nível de patriarcado, como violência sexual, quanto a nível de capitalismo, como exploração. Então, para eles, a violência que é exercida sobre a mulher não se trata só de uma lógica de objetificação da mulher, porque no patriarcado, como patriarcado e capitalismo para eles são estruturas codependentes, a mulher é vista como propriedade, a mulher é um aspecto expandido da propriedade do homem. Então, no capitalismo, a submissão feminina se torna fundamental para a manutenção dessa estrutura de exploração. Isso porque, para o capitalismo, manter a mulher num papel de submissão significa que o capitalismo pode explorar o trabalho feminino em duas vias. Tanto enquanto reprodutora da vida social, ou seja, a exploração do trabalho doméstico da mulher, quanto enquanto reprodutora biológica, que é a exploração da sexualidade feminina. Então vejam a necessidade para o capitalismo de manter as mulheres em um papel submisso. Então, a emancipação, é por isso que eles dizem que a superação do capitalismo é fundamental, porque a emancipação feminina no capitalismo vai ser, no máximo, uma emancipação parcial, porque sempre vai sobrar ainda a subordinação ao capital. Se a subordinação ao homem for superada, a subordinação ao capital se mantém. E para eles, como o capitalismo precisa dessa exploração do trabalho doméstico e da sexualidade feminina, então a superação do capitalismo significaria que a necessidade de exploração das mulheres se tornaria superada também. Então, seria uma emancipação natural, né? Uma emancipação automática com a superação do capitalismo. É claro que, né, a gente entende que as coisas são um pouco mais complicadas do que isso, mas é interessante porque as experiências soviéticas iniciais foram um pouco nesse sentido. Pouca gente conhece a história do movimento feminista soviético, mas as feministas tiveram um papel muito importante no início da Revolução, inclusive ocupando quadros importantes, enfim, nos comitês. E uma das principais, um dos principais
das principais medidas que foram tomadas para a superação da subordinação feminina tinha a ver justamente com isso, com a exploração do trabalho doméstico feminino, né? Que foi a partir da socialização desse trabalho doméstico, do cuidado com as crianças, até lavanderias comunitárias, todas essas coisas, né? Cozinhas comunitárias. Tudo isso favoreceu a emancipação feminina em um primeiro momento. Então, lógico, eles tinham o casal Schwendinger tinha uma certa razão em tomar as posições que tomavam, mas, né, não contavam com o desenvolvimento da Revolução, que a gente sabe que essa emancipação inicial feminina na Rússia soviética, ela foi gradativamente se perdendo, infelizmente. Bom, dentro dessas perspectivas de criminologia feminista crítica, a gente tem também o feminismo radical. O feminismo radical vai dizer que a dominação masculina deriva de uma divisão material de poder. Portanto, é uma dominação que é permanente e que está em todos os níveis da vida social, da estrutura social. Para o feminismo radical, o patriarcado seria a única estrutura de poder permanente e universal. O capitalismo poderia passar, que o patriarcado não passaria. Então, veja, enquanto o casal Schwendinger partia de um marxismo ortodoxo porque dava relevância à classe em detrimento de gênero, o feminismo radical vai na outra direção e dá relevância a gênero em detrimento de classe, embora ambos partam de uma perspectiva marxista. Para o feminismo radical, então, gênero está acima da dominação de classes. Dominação de gênero está acima da dominação de classes. Mas por mais que também essa assunção seja um pouco perigosa, o feminismo radical tem sua importância porque ele redireciona o foco da criminologia para as mulheres que são vítimas de violência. Então, eles vão destacar, por exemplo, os mecanismos de imunização dos ofensores, dos agressores. Em criminologia, o feminismo radical vai dizer que o direito não consegue suprimir a violência de gênero. Todos os mecanismos de proteção do direito, todos os mecanismos de proteção direcionados para as mulheres do direito são inúteis, justamente porque o próprio direito reflete e reproduz a dominação masculina, porque a dominação masculina, para eles, é permanente e é global. Agora, para além dessas duas teorias que são bastante radicais nas suas perspectivas, também se desenvolveram ali, já na década de 80, 70, 80, perspectivas que têm base marxista, mas que são muito moderadas. A principal delas e a mais interessante, a meu ver, são as teorias da masculinidade. E vejam que teorias da masculinidade, apesar do nome, é uma teoria que foi desenvolvida para a gente pensar gênero dentro da criminologia. E não só gênero, né? Para as teorias da masculinidade, a gente tem que pensar todos os três elementos constitutivos da sociedade ao mesmo tempo, ou seja, gênero, classe, mas também raça, que é a origem ali da ideia de interseccionalidade. Gênero, classe e raça são categorias indissociáveis e são categorias que se constituem mutuamente, ou seja, gênero, raça e classe estão constantemente se informando mutuamente, se constituindo, se construindo mutuamente. Isso significa que se são três estruturas constitutivas da sociedade, não basta uma delas para a gente pensar o crime. E, além disso, não adianta a gente achar que classe diz respeito só a pobres, raça diz respeito só a negros e gênero diz respeito só a mulheres. A gente precisa entender que as três valem para a gente pensar o crime em geral. Então, isso vai demandar uma análise, sim, sobre socialização de gênero, mas também uma análise sobre divisão do trabalho social, para entender a exploração do trabalho feminino. Vai fazer a gente
fazer uma análise sobre as discriminações étnicas também, não só as discriminações de gênero, nos espaços públicos e nos espaços privados. Então, permite aqui uma análise sobre o fenômeno do crime, que é uma análise muito mais complexa, e uma análise que parte de gênero, de raça e de classe para pensar o crime na sua multiplicidade, tanto para homens quanto para mulheres. Então, o comportamento delitivo não vai só refletir um recorte de classe, como a criminologia marxista fazia até então, mas um recorte de gênero e de raça também. Porque o comportamento delitivo, ele é também resultado de uma socialização diferenciada. Ele é também resultado de concepções estereotípicas sobre gênero, tanto para homens quanto para mulheres, certo? A estrutura patriarcal, ela afeta o fenômeno do crime na sua totalidade e insere a violência masculina, o comportamento masculino criminoso, também em um contexto de patriarcado. Ou seja, serve para a gente perceber que estudar gênero não significa estudar só mulheres. Estudar gênero significa entender de que maneira gênero constitui a todos nós enquanto indivíduos. E que gênero é tão opressor para o homem quanto é para a mulher. Ele é muito mais violento para a mulher, sim, mas ele é tão opressor para o homem quanto é para a mulher. E mais do que isso, a estrutura de gênero é uma estrutura que é tão violenta, tão forte quanto a própria estrutura de classes. Essa que é a importância de uma teoria das masculinidades. Então, tudo isso para dizer que a gente não pode mais pensar criminologia sem pensar em gênero, certo? E especialmente pensar criminologia crítica. Porque a criminologia crítica passou por muitos momentos de aversão à ideia de inserir gênero, justamente porque existia uma concepção de que criminologia feminista seria uma criminologia liberal, seriam as criminologias de emancipação, as teorias da emancipação, as teorias da socialização. Mas não. Criminologia feminista também pode ser uma criminologia que dialoga com a criminologia crítica. Então, a gente precisa disputar o feminismo contra concepções conservadoras sobre o poder punitivo, certo? Contra concepções conservadoras da própria criminologia. A criminologia crítica precisa abraçar o feminismo. Então, fazer criminologia crítica e fazer crítica feminista são coisas essenciais. É necessário que você faça crítica feminista quando você está produzindo criminologia crítica, né? Porque, afinal de contas, o Barata também dizia isso. O feminismo e a luta contra o poder punitivo, a luta contra o poder patriarcal do feminismo e a luta contra o poder punitivo da criminologia crítica são, na verdade, aspectos complementares de uma mesma luta, que é uma luta por emancipação humana, emancipação total e completa humana. Então, a gente precisa priorizar dentro da criminologia a construção de análises globais, né? Entender as críticas feministas, incorporar a categoria de gênero e produzir uma criminologia que questione gênero o tempo inteiro. Não achar que fazer uma criminologia sem gênero significa que você não está atento para as determinações de gênero. Você tem que estar atento para as determinações de gênero a todo momento, quando você está falando do comportamento masculino e quando você está falando do comportamento feminino. Porque, afinal de contas, não é à toa que a gente vê não só que os homens compõem a maior parte das estatísticas criminais, mas os homens são também a vítima primordial de crimes, não as mulheres. E isso está relacionado também à maneira como o patriarcado opera na sociedade, certo? Os homens são socializados
para um comportamento mais violento. Aos homens é priorizado o espaço da vida pública. Aos homens não é determinada a exploração do seu trabalho na vida privada, a exploração da sua sexualidade na vida privada. Então, isso faz com que os homens estejam mais dispostos, digamos assim, a serem tratados nos seus comportamentos, criminalizados nos seus comportamentos, né? Então, a crítica feminista é isso. A crítica feminista, ela enriquece a análise da criminologia e especialmente a análise da criminologia crítica, justamente porque ela percebe essa dominação específica que representa o patriarcado. Também porque ela rechaça a ideia de que a violência contra a mulher é uma violência individual. A criminologia feminista, a crítica feminista, reconhece que a violência contra a mulher é um problema estrutural, certo? E que essa violência contra a mulher, por ser um problema estrutural, está relacionada justamente à ideia de que existe uma dominação dos homens sobre as mulheres. Então, tudo isso que eu falei até aqui é, digamos, o cerne do desenvolvimento do pensamento criminológico sobre mulheres, mas claro, né, uma aula só é pouco para a gente trabalhar todos os aspectos, especialmente porque a ideia é justamente entender que não se trata de estudar mulheres. Criminologia feminista é só um nicho dentro da criminologia. Então a gente tem que realmente pensar gênero na criminologia, não fazer uma criminologia nicho. Fazer criminologia e estar sempre atento ao recorte de gênero, como a gente está sempre atento ao recorte de classe e ao recorte de raça. Por que o recorte de gênero não é recorrente? Porque as pessoas acham que gênero é sobre mulheres, e gênero não é sobre mulheres. Gênero é sobre todas as pessoas. Determinação de gênero incorre sobre todas as pessoas. Então, fazer criminologia, no fim das contas, né, é aquela velha história, é fazer política. Não existe uma criminologia que é neutra, né, e criminologia crítica sem gênero, sem o recorte de gênero, acaba que perde uma parte importante da sua criticidade. A criminologia crítica, para ser verdadeiramente crítica, ela precisa estar atenta ao recorte de gênero a todo momento, não só quando convém falar sobre mulheres. Enfim, me parece que se a criminologia crítica não atenta para as críticas de gênero, não atenta para essa falsa neutralidade de você produzir uma criminologia que, na verdade, está sempre voltada aos homens, né? Que essa falsa neutralidade que o gênero aponta, que o gênero revela na criminologia, ela vai perder uma parte importante da sua capacidade de crítica, que é essa capacidade de demonstrar as determinações estruturais sobre o fenômeno do crime. E gênero é uma determinação estrutural. Então, a criminologia crítica precisa incorporar essa crítica de gênero. Da mesma forma que fazer criminologia feminista, por outro lado, não significa que você está fazendo uma criminologia progressista. A gente precisa fazer uma criminologia que tenha um compromisso político anterior, que é um compromisso com a transformação da realidade, com a transformação das relações sociais, que é uma criminologia que está comprometida em não encarar a violência de gênero como um problema individual, mas como um problema estrutural, de entender de que maneira que todas as outras determinações sociais, de raça e de classe, interferem na problemática de gênero. Então, existem inúmeras contribuições da crítica feminista que servem para a gente pensar gênero dentro da criminologia crítica. A primeira delas é o fato de que finalmente coloca-se gênero em evidência, certo? A criminologia tradicional e, em decorrência, também a criminologia crítica, por muito tempo permanece numa ignorância de gênero. E é uma ignorância que é ideologicamente formada, certo? É ideologicamente fundada. É uma ignorância de gênero que justamente reproduz o estereótipo do patriarcado. Ou vocês acham que não é reprodução de um estereótipo patriarcal o fato de que
criminologia sobre mulheres sempre é relegada a segundo plano. É claro que é, porque as pessoas acham que mulheres são inferiores. Então, criminologia feminista, tratar de gênero dentro da criminologia também é uma questão inferior. E não é, porque gênero não é só sobre mulheres. Então, essa é a importância, né, da crítica feminista, que é teorizar sobre gênero a partir da própria criminologia. Não basta a gente simplesmente acrescentar ali um estudo sobre mulheres. Isso é cientificamente displicente e isso é o que a criminologia tradicional sempre fez. Se trata de realmente entender como crime e gênero estão implicados numa estrutura social. Compreender o crime numa estrutura que é ao mesmo tempo capitalista e patriarcal. Lógico, né? Racista também, mas como eu estou falando de gênero aqui, fica implícito. Se trata de você entender que os estereótipos de gênero, eles conformaram e em determinados níveis até hoje ainda conformam as próprias teorias criminológicas. São abordagens essencialistas, abordagens reducionistas sobre o comportamento feminino, abordagens que são muito deterministas sobre gênero. Isso é inaceitável e, mais do que isso é insuficiente para a gente compreender a complexidade do fenômeno. Então, a gente tem que estar sempre atento a criticar isso. A gente tem que estar sempre atento a fazer a crítica de gênero quando a gente vê uma produção criminológica. Só que a gente não pode fazer essa crítica de gênero para meramente estudar a exceção feminina, certo? A gente tem que fazer essa crítica para que essa crítica seja introduzida e entendida, compreendida e refletida no trabalho da produção criminológica em geral, especialmente da produção criminológica crítica. Porque estudar gênero não é estudar a exceção feminina. Gênero conforma o fenômeno do crime na sua totalidade, inclusive a normalidade do crime masculino. Por que o crime é sempre associado imediatamente ao homem? Certo? Por que quando a gente pensa no crime, imediatamente a imagem do criminoso que vem à nossa cabeça é um homem? Isso é reflexo de uma estrutura de gênero também. Então, a gente precisa perceber que todo o conteúdo da criminologia está determinado, está condicionado por gênero, por um aspecto patriarcal, está limitado aos argumentos do próprio patriarcado, e isso não pode prevalecer, né? Então, como que a criminologia crítica pode absorver essas críticas de gênero? É interessante que a criminologia crítica, desde o início, parece muito ávida em romper com as relações desiguais de classe, em romper com as relações desiguais baseadas no racismo, mas sempre parece muito reticente em romper as relações desiguais de gênero. E parte disso, me parece, ainda é uma forma de você reproduzir, ainda que inconscientemente, mas reproduzir os mesmos estereótipos de gênero anteriores, de que a mulher é inferior e não vale a pena ser estudada. Então, se gênero diz respeito à mulher, gênero também não vale a pena ser estudado dentro da criminologia, quando as pessoas não entendem que gênero é, na verdade, sobre todas as pessoas, né? Então, a gente precisa, pela criminologia crítica, denunciar os problemas que nascem da desigualdade de gênero, porque normalmente esses problemas são entendidos como problemas individuais, mas são problemas estruturais, certo? Violência de gênero, violência doméstica, estupro, são todos problemas estruturais. O próprio aborto é uma questão que precisa ser tratada como uma questão estrutural. Então, acho que é importante a gente ter essa coragem de estar sempre apontando que fazer gênero em criminologia, pensar gênero em criminologia, não é pensar sobre mulheres, mas é pensar sobre o fenômeno do crime na sua totalidade. E aqui, só realmente para finalizar, me parece que não é possível a gente tentar
se livrar de uma violência, né, da violência de gênero, através de outra violência, que é a violência do sistema penal, né? A crítica criminológica tradicional, ela é trazida para dentro da criminologia crítica, e quando a gente vai fazer gênero, pensar gênero dentro da criminologia crítica, a gente tem que estar atento também a essas críticas que são fundamentais, né? De que o direito penal tem uma atuação seletiva e desigual, de que os processos de criminalização são sempre estigmatizantes, de que a exploração, os processos de exploração, a lógica da exploração do capitalismo e do patriarcado são sempre reproduzidos pelo sistema de justiça criminal, seja no processo penal, seja no cárcere, e que o objetivo do sistema de justiça criminal é sempre um objetivo de manutenção da dominação, de reprodução das desigualdades estruturais, e isso inclui as desigualdades de gênero, certo? Então, acho que é muito importante que a gente sempre lembre que sistema de justiça criminal e direito penal não são, não devem ser e não podem ser instrumentos de emancipação. Era isso a contribuição que eu tinha para dar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido interessante, porque me parece que as pessoas nem sempre sabem, nem sempre conhecem, né, essa história da criminologia voltada para as mulheres. Quando a gente aprende criminologia, a gente sempre acha que criminologia sempre foi desenvolvida por homens, para homens, sobre homens, e que criminologia feminista se trata de simplesmente indicar os comportamentos das mulheres criminosas, entender os prejuízos das mulheres enquanto vítimas e falar sobre crimes que são tradicionalmente atribuídos às mulheres, tanto como vítima quanto como criminosa, seja aborto, seja violência doméstica, seja estupro, seja tráfico de drogas, enfim. Eu acho que fazer gênero dentro da criminologia crítica é muito mais do que isso. É pensar a criminologia crítica a partir da base de gênero, como a gente sempre pensou, com o recorte de classe, com o recorte de raça. Enfim, é isso. Se tiverem perguntas, eu acho que a gente pode passar os próximos minutos até umas 9 horas, assim. Eu acho que é tranquilo, né? Se vocês não estiverem muito cansados. Mas é isso.